Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 1. Claro, eu me chamo professora Shirley Barros e a gente vai dar mais uma navegada aí dentro do nosso módulo. Vamos dar mais uma aprofundada, então já convido você a estar participando, a estar assistindo com a gente essa aula. Vamos lá? Olha, o tema da nossa aula hoje é nível celular, né, de organização. Esse é o tema, a gente vai dando, estamos dando continuidade aos módulos, né? Então, dentro desse tema, nós temos o tópico 2.4, que vem falar sobre o núcleo. Aí a gente tem eras, mas eu já ouvi tanto, prof, sobre o núcleo, tanto. Mas nós precisamos entender, ainda que seja ao nosso nível, né, de estudo, de conhecimento, mas nós precisamos aprofundar, precisamos ouvir um pouquinho mais sobre ele. Então, nós vamos estudar hoje especificamente sobre o núcleo celular. Então, olha só, o que vem dizer o que é esse núcleo celular, né? Ele é uma estrutura em formato esférico ou oval. Então, ele é igual uma bolinha, né? Ele é igual um ovinho, oval, porque tem uma estrutura de um ovo, né? Então, que em geral ele é a característica, né, mais proeminente de uma célula. Então, ele se encontra dentro da célula, ele está lá na célula. Então, ele tem as suas características próprias, ele tem as suas unidades próprias. A gente pode dizer que, por mais que ele tenha essa aparência, né, esse desenho ovulado, esférico, mas ele se destaca dentro de uma célula. Ele vem aí se destacar dentro de uma célula. Vamos caminhando mais um pouquinho. Olha só. A maioria das células, elas têm um único núcleo. Maioria das células, a gente pode dizer, das células animais, né? Elas têm um único núcleo. Embora algumas, como os eritrócitos, olha só, maduros, não é aquele que ainda está se multiplicando, aquele que já estão maduros. Ele não possui o quê? Núcleo. Ele não tem nenhum núcleo. Então, nós vamos ter alguns tipos de células que não vão possuir núcleos, né? Um exemplo desse tipo de células, né, são os eritrócitos. Eles não possuem um núcleo, então dentro da sua célula não contém essa unidadezinha aí chamada de núcleo, tá? Então, ao contrário, as células musculares, esqueléticas e alguns outros tipos de células têm múltiplos núcleos. Então, nós temos as células como os eritrócitos, que não possuem núcleo, mas nós também vamos ter células que, como as musculares e esqueléticas, que vão possuir até mais de um núcleo dentro da sua célula. A gente pode dizer que eles vão possuir múltiplos núcleos dentro dessa célula. Quem fala isso pra gente, né? É a tutora Derrickson, 2019, lá na página 86. Isso também tá lá no teu material, na tua apostila, que se encontra lá na plataforma, tá? A gente pode dizer que essa estrutura, né, chamada de núcleo, ela possui uma membrana de revestimento. Então, ela é revertida toda em volta dela por uma membrana. E essa membrana, ela possui uma dupla camada, né? A gente chama, ela é denominada de membrana nuclear. Ela vai separar o núcleo propriamente dito, ó, membrana nuclear. Da onde? Do citoplasma, lá do citoplasma onde estão navegando lá as nossas organelas. Então, a gente tem essa membrana fazendo a divisão, né, fazendo o revestimento, né, do nosso óvulo, do nosso núcleo. E aí, ela faz a proteção dele também, tá? Ela está fazendo uma separação entre o citoplasma, né, e o propriamente dito núcleo. Então, ela está lá revertindo essa estrutura. Olha, sabemos que ela tem duas camadas, mas ambas as camadas da membrana nucleares, elas são de bicamadas lipídicas. Lipídios, né, de lipídios. Lipídios dá a ideia de uma camadinha de gordura, né?
semelhante à membrana plasmática. Ela parece a membrana plasmática, mas só que ela é formada de lipídios. E ela está lá fazendo o quê? Revertindo também o nosso núcleo, né? É a nossa forma, é a forma de entender e de compreender como ela está sendo delimitada, porque senão ficaria tudo misturado. Então, a gente está vendo aí a delimitação do nosso núcleo, tá? A camada externa da membrana nuclear, ela é contígua, né? Com o retículo endoplasmático rugoso e a sua estrutura é parecida com ele. Então, eu tenho essa estrutura, a gente pode dizer, que elas vão estar frente desenvolvida dentro do nosso próprio núcleo, e aí a gente pode dizer que ele é parecido, né? O retículo endoplasmático rugoso, ele tem essa aparência, ele está lá, dentro do nosso núcleo, né? Não é fora, dentro do nosso núcleo, então ele está localizado lá. Quem vai dizer isso pra gente? É a tutora Derrickson, 2019, lá na página 86. Então, é a camada aí mais externa da nossa membrana nuclear. Então, essa camada mais externa que a gente pode dizer, né, ela apresenta ou ela é parecida ao retículo endoplasmático rugoso, né? Porque ele tem as suas elevaçõezinhas, tá bom? Então, dentro do núcleo, internamente, né, se encontra um ou mais corpos esféricos. Então, nós vamos encontrar aí dentro do núcleo essas bolinhas que a gente pode dizer. Eles são denominados, eles são chamados de nucléolos e funcionam produzindo ribossomos. Então, os nucléolos, que são essas bolinhas que estão aí aleatórias, soltas dentro do próprio núcleo, eles produzem, né, os ribossomos. Claro que cada um vai ter a sua função específica dentro da sua própria estrutura, do seu próprio núcleo, tá? Os nucléolos são local de síntese do RNA. E eles se organizam do RNA, né? Então, e é das proteínas em subunidades dos ribossomos, dos ribossômicos. Então, cada nucleolo, ele vai ter uma função, ele vai fazer uma síntese de RNA. E a organização do RNA. Então, ele faz a síntese e a organização. E de proteínas subunidades. De subunidades, né? De subunidades ribossômicas. Então, os nucléolos, eles têm as suas funções específicas, eles vão desenvolver as suas atividades dentro aí do núcleo, né? Que são essas sínteses, que é a organização, né? E é a organização dessas subunidades aí dos ribossômicos. Eles são também, esses nucléolos, bastante proeminentes em células que sintetizam grande quantidade de proteína. Então, aquela célula que precisa trabalhar mais as proteínas, que precisa degradar mais proteínas, fazer essa sintetização, né? Esses nucléolos, eles vão trabalhar com mais intensidades. Mas que tipo de células que a gente pode dizer que são essas? São as nossas células musculares e as nossas células hepáticas. Elas vão estar aí de forma presente, essas células, esses núcleos trabalhando de forma a sintetizar muito mais, né? Porque elas precisam trabalhar mais. Ó, nossas células musculares, elas não param. Células musculares, elas trabalham, nós temos células musculares involuntárias, elas ficam o tempo inteiro tendo que se movimentar para fazer os movimentos, ainda que sejam movimentos peristálticos, involuntários ou voluntários, né? As nossas células hepáticas, o fígado, o tempo inteiro o fígado está trabalhando, né? Está fazendo lá sua produção da bile. Então, nós quando pensarmos nesse momento de
sintetizar, de trabalhar mais, eu tenho que pensar nas células musculares e hepáticas quando eu estou falando de nucléolos. Quando eu estou falando de síntese, né, desses nucléolos, de trabalhar mais. Então, quem trabalha mais? Onde eu encontro mais essas células que estão aí produzindo, trabalhando? Lá nas células musculares e hepáticas. Olha, eles também eles se dispersam e desaparecem durante a divisão celular. Então, no momento da divisão celular, o que ocorre? A dispersão, quer dizer que eles estão lá, que quando aquele núcleo ele vai se dividir, então ocorre a dispersão, se dispersam, eles se movimentam para outro local, né? E eles vão se reorganizar, né? Uma vez as novas células tenham se formado. Então, novo formato, aquele, né, aquele feto que ainda está lá trabalhando em fase de mitose, né, multiplicação de células, isso pode estar acontecendo, né, nesse momento. Então, essa reorganização celular, quando acontece isso, esses nucléolos, eles vão ter dispersões e uma nova reorganização, né, é uma nova reorganização celular. Quem vai dizer isso pra gente? A tutora Derrickson, né? 2019, lá na página 86 do nosso material. Ela que vai estar nos orientando. No núcleo se encontra a maior parte das unidades hereditárias celulares, denominada de genes. Então, os genes, eles vão estar lá no interior do núcleo. Então, todas as características hereditárias que o indivíduo traz com ele no decorrer da vida está onde? Onde são encontrados, né? Eles são encontrados no interior do núcleo. Esses genes estão lá. E nesses genes contém o quê? Toda a informação hereditária. Os nossos genes são igual uns filamentos distribuídos aí dentro do nosso núcleo celular, tá? Eles são organizados em cromossomos, né? Aí a gente pode dizer, é o cromossomo do par 22, do par 21, né? Aí tem um estudo todo aí cromossômica, né? As células somáticas humanas, elas possuem 46 cromossomos, né? Sendo dividido 23 herdado de cada genitor. Então, o indivíduo, ele vai herdar os seus 46 pares, né? 23 herdados da mãe e 23 herdados do pai. E essas informações de genes está encontrada dentro do nosso núcleo celular, né? Dentro das nossas células. Por isso que consegue-se fazer um exame de DNA e consegue-se mostrar perfeitamente a probabilidade, né? Que eles trabalham com probabilidade, a probabilidade do pai, ser a mãe, né? Em caso de dúvidas, né? Porque através desses genes, né? Desse interior da célula é que se estuda todo esse procedimento. Olha, cada cromossomo é uma molécula longa de DNA, enrolada em várias proteínas. Então, pense numa escada, onde tem ligações um com o outro, os pontinhos da escada, e essa escada vai fazendo voltas, né? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente traz de cromossomo. Ele parece esse filamento, parece essa ligação, né? Que vai ter essas informações, que são as ligações cromossômicas, né? Esse complexo de DNA, proteínas, em alguns RNA, eles são denominados de cromatina. E a cromatina também está no interior lá do nosso núcleo. Todas essas informações, elas estão dentro do núcleo, né? Eles estão dentro, internamente, no próprio núcleo. Por isso que a gente fala núcleo, né? O núcleo, ela contém muitas informações importantes, né? Referente à pessoa, referente aí ao indivíduo, tá? A informação genética total carregada em uma célula ou em um organismo é o seu genoma. Então, tudo que nós dissermos, né, essa informação genética, né, que foi adquirido, ele é denominado de genoma.
Genoma nada mais é do que a informação, toda a informação carregada de um indivíduo dentro de um núcleo celular. Então, isso é um genoma. Quem vai dizer pra gente isso, né? A doutora Derrickson, né, em 2019, lá na página 86. Função do núcleo. Porque, claro, se ele está lá, ele não está de enfeite, ele tem a sua função. Então, a gente pode dizer que uma das funções, a primeira função que a gente tem, é controlar a estrutura da célula, né? Então, ele vai fazer o controle da estrutura dessa célula, né? Ele também vai fazer o direcionamento às atividades celulares. Então, olha, nós temos células, a célula precisa excretar, ela precisa fazer a fagocitose, as células que precisam, né, fazer ATP. Então, nós temos esses tipos de funções da própria célula. Então, ele que vai estar direcionando as atividades celulares. Ele é o centro da nossa célula. Então, a gente pode dizer que ele é o mentor da célula, né? Produz ribossomos nos nucléolos. Nós já vimos anteriormente, né? Que ele produz esses ribossomos são produzidos nos nucléolos e que ele também vai ter a sua função aí específica. Então, o núcleo, ele não está lá de enfeite, ele tem sua função específica, ele tem as suas informações específicas, claro, que a gente pode ter várias coisas mais aprofundadas referente ao núcleo. Mas nós estamos aí dentro de Anatomia 1 e eu quero que vocês entendam pelo menos a base, o conceito, o início de tudo, tá? Então, a gente fica por aqui, dentro desse mundo dos núcleos. Claro, prof, tenho dúvida, entra lá na plataforma, né, pergunta, que a gente vai tentar esclarecer. Prof, não entendi. A gente pode também estar entrando, né, em contato para poder estreitar aí os conhecimentos, buscar um pouquinho mais, tá? Mas dentro de Anatomia 1, Anatomia e Fisiologia 1, essa é a nossa parte, essa é a nossa aula extra, né? Uma aula extra que nós estamos desenvolvendo aí para você, tá bom? Então, até a próxima aí, se Deus quiser.